Vamos iniciar pedindo a graça e a proteção de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós pegamos a intercessão da Virgem e eu gostaria de trabalhar com vocês nessas noites, hoje e diariamente, um texto que fala sobre a formação espiritual. Esse texto é muito importante porque ele vai nos mostrar um caminho da antiga tradição da igreja, que é o caminho do coração. Porque muitos de nós temos a tendência de pensar a nossa fé ou fazer a nossa espiritualidade apenas com a cabeça, com a mente. E a tradição antiga, pegando um pouco da tradição monástica, vai dizer que nós precisamos sair da mente e descer para o coração. Nós temos observado o momento em que nós estamos vivendo, e eu acredito que seja oportuno, então nós iniciarmos essa oficina de oração. Eu vou trabalhar com vocês alguns aspectos importantes no dia de hoje, para que nós possamos dar início a esta caminhada. É importante também que nós tenhamos algumas compreensões e também algumas coisas que precisamos trazer junto. Para a gente fazer essa caminhada é necessário que você tenha caderno para anotações, que você porte junto de si a Sagrada Escritura, que nós vamos usar nas nossas orações, e também que você consiga ter a capacidade de síntese. Tudo que vier como moção, como entendimento, como aquilo que é necessário, é preciso que vocês consigam de alguma maneira anotar. Anotar é importante. Anotar tudo que vocês estão vivendo, né? Para que possam ter noção de como vão caminhar. Uma outra coisa importante é que vocês tenham sempre à disposição a capacidade de interiorização. Saber o que é uma Lexio Divina, por exemplo, a leitura orante. Eu não vou ter tempo de explicar aqui de fato o que é uma leitura orante, mas é preciso que vocês compreendam ou procurem na internet o que é uma Lexio Divina, que é uma antiga tradição da igreja de oração do silêncio, da contemplação, né? Então isso vai ajudá-los nesta oração. Então, a partir disso, eu quero iniciar com vocês uma canção, né? E eu acho que essa canção ela vai nos ajudar muito neste entendimento que nós temos para que possamos dar início à nossa oração, né? Ouçam bem esta canção, que é pertinente ao que nós estamos vivendo e é pertinente para darmos início à nossa formação espiritual. Acompanhemos esta canção, é muito importante. Tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo,
porque tendes medo. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Essa música é muito importante, porque para que nós possamos fazer uma direção espiritual, para que nós possamos começar um encontro com Deus, para que nós possamos começar um processo de conversão mais profunda e muito mais sedimentado, é necessário que nós tenhamos a coragem de mergulhar em nós mesmos. É isso que é importante. Não há conversão se não houver um mergulho, se não houver uma autopercepção, se não houver um autoconhecimento. E isso gera em nós instabilidade, gera em nós medos, vai gerando em nós situações bastante difíceis de compreender, né? Por quê? Porque nós vamos nos deparando com o novo. E aí eu vou usar uma teoria de uma espiritualidade de Henry Nouwen, e Nouwen ele vai dizer para nós que talvez uma das perguntas que nós fazemos, e sobretudo no tempo que nós estamos vivendo, é: onde me situo enquanto cristão? Até onde consigo avançar? Amo mais a Deus agora do que quando eu era mais jovem? Ou qual o sentido de estar aqui? Quem sou eu diante de Deus ou diante das pessoas? São perguntas tão existenciais, mas que fazem muito sentido na nossa vida. Deus, na sua encarnação, quando Jesus se encarnou e se fez homem, ele certamente quis entrar na história para mostrar para nós que é por meio da nossa história que nós somos redimidos. Portanto, não há conversão se não mergulharmos na nossa história, né? E vem de acordo com isso, né? Dentro de nós, seres humanos, diz Nouwen,
que à procura da paz interior, nós vamos buscando relações criativas com outros e até experiências mais profundas com Deus. Incessantemente nós estamos sempre em busca e em vista de respostas. Respostas essas que só serão dadas e encontradas a sua essência se iluminadas por Deus, vista aos olhos de Deus. Numa sociedade que sobrevaloriza o progresso, o desenvolvimento e as conquistas individuais, a vida espiritual torna-se facilmente orientada para o desempenho, porque muitos de nós talvez caímos no erro, inclusive da competitividade espiritual. Quando que eu atingirei a minha união com Deus? Em que nível eu estou agora? Será que eu estou passando deste nível para o outro? Isso é muito natural dentro de nós. A gente quer ver o nosso progresso espiritual. Agora, esse progresso espiritual, ele precisa ser iluminado pela palavra de Deus. E cada um de nós vai ir crescendo à medida em que o movimento espiritual ele for acontecendo dentro de nós. Que vai depender da nossa abertura, vai depender do nosso diálogo, vai depender do modo como nós estamos para Deus. Percebam que não tem como nós categorizarmos a nossa caminhada de fé, e muito menos nós temos como abrir uma competição para que essa caminhada de fé você tenha um senso de onde eu estou, porque depende do movimento do Espírito e depende da minha abertura com Deus, né? E isso ela se dá sempre no dia a dia, no modo como eu vou me relacionando, e não tem medidas. A vida do Espírito não tem medidas, não tem como você quantificar a vida do Espírito. Ela é estritamente relacionamento, ela é estritamente abertura. Então vai depender da minha abertura, da forma como eu verdadeiramente quero me colocar diante de Deus. Então, tratando-se assim de movimentos que se estabelecem desde a mente até o nosso coração, através da oração, que são muitas as formas que nós podemos, para quê? Nos reconciliar com Deus, com os outros, de forma tão simples. É importante que nós compreendamos isso. Esse reconciliar-se com Deus, esses movimentos do Espírito acontecem na simplicidade. Acontecem no modo como eu vou deixar que as iluminações do Espírito, as moções do Espírito atravessem a minha alma, passem pela minha mente e desçam até o meu coração. Eu vou citar aqui uma pequena estrofe, uma pequena frase de um místico russo chamado Teófanes, o recluso, que escreveu assim: quero lembrar-vos apenas de uma coisa. Temos de descer com a mente ao coração e aí ficar diante da face do Senhor, que é onipotente, onipresente. A oração tem um efeito firme e constante quando um pequeno fogo começa a arder no coração. Então a oração, ela é um instrumento pelo qual nós conseguimos verdadeiramente nos comunicar com Deus. E ele aquece o nosso coração através da oração. Deus que reacende em nós a chama do seu amor. Tentai não extinguir esse fogo e ele manter-se-á de tal modo que a oração se repete. E então tereis dentro de vós um pequeno riacho sussurrante. À medida em que nós nos afastamos de Deus, cessando a nossa oração, nós vamos transformando o calor interno, o fogo do Espírito, esse calor interno, esse fogo do Espírito, ele vai se esfriando, o nosso coração vai se tornando gélido, a nossa alma vai se tornando vazia, fria.
E aqui é a nossa grande dificuldade. Porque eu, você, incessantemente, temos a dificuldade de vigiarmos, temos a dificuldade de orarmos. O que eu quero transmitir a vocês à luz do ensinamento de Noé é que nós necessitamos estar de joelhos diante de Deus. Eu, você, todos nós. Vamos olhar para tudo isso que está acontecendo. Nós deveríamos nos perguntar: o que Deus quer? O que Deus quer com tudo isso? Né? Talvez nós precisássemos verdadeiramente nos ajoelhar diante de Deus. É momento de nós nos recolhermos, é momento de nós nos silenciarmos, e não momento de nós criarmos situações de conflitos entre nós. Não é momento de nós começarmos a julgarmos uns aos outros, mas de olhar para a nossa existência, que é tão frágil. Nós estamos vendo, todos nós temos receios, é uma existência tão frágil, mas que pode ter uma beleza por detrás dela, à medida em que eu me permito ser tocado pela graça de Deus, à medida em que eu encontro sentido na minha vida, porque nós sabemos que a nossa vida é no céu, a verdadeira vida é o céu. Então é para lá que nós estamos caminhando. Não tenhamos medo. O próprio canto acabou de nos dizer: acalma o teu coração. Por que tens medo? É tempo agora de reservar-se. É tempo agora de deixar o Espírito aquecer o nosso coração. Talvez é exatamente isso que está faltando a cada um de nós. Nós estamos olhando muito para os horrores do que estamos vendo e pouco olhando para aquilo que Deus quer nos mostrar com tudo isso. Que homens nós estamos nos tornando? Né? Que homens nós estamos nos tornando? Assim, ao longo do tempo, quando a gente vai fazendo a experiência, a gente percebe que orar é ficar na presença de Deus com a mente no coração. Ou seja, naquele ponto do nosso ser onde não há divisões, nem distinções, e onde somos totalmente unos a nós mesmos, com Deus, com os outros e com a criação. Nós vamos chegar a esta perfeita comunhão na oração à medida em que nós não nos sentirmos mais separados de Deus. À medida em que entre nós, Deus, o outro e a criação, não houver divisões, mas houver uma unicidade. Então isso já mostra que o nosso amor não é perfeito, né? O nosso amor não é perfeito. Por quê? Porque há divisões, há quebras entre nós, há julgamentos entre nós, né? E nós precisamos fazer esse exercício. Se nós fôssemos pegar a campanha da fraternidade, que tem um belo tema, que é o bom samaritano, nós veríamos o que é ter compaixão, o significado da compaixão de Deus. Deus que assume para si aquilo que é nosso, ou seja, as nossas dores. Deus que se coloca no nosso lugar e se deixa ferir por nós. É esse amor que nós precisamos chegar. O Espírito habita no coração de Deus e é aí que se dá o grande encontro. Nós temos que ter essa clareza que a nossa experiência com Deus, o encontro com Deus, se dá em nós mesmos. Em nós mesmos. E para tal eu preciso parar para ouvir. Eu preciso parar para ver. Eu preciso parar para perceber o que Deus está fazendo, o mover de Deus na minha vida. Não tem como nós fazermos esse mover de Deus na nossa vida sem olharmos para a nossa história, para aquilo que nos constitui e ver como que são as pegadas do Senhor e como estão as digitais de Deus na nossa história. Aí sim nós vamos percebendo
que este encontro se faz de fato e real. O coração fala ao coração, porque aí estamos diante da face do Senhor, onipresente, onipotente dentro de nós. E aí no coração acontece então a formação espiritual. O coração. É lá que Deus quer nos encontrar. É dentro. Nós precisamos entender então, porque eu estou falando de coração, que é o lugar do encontro, é onde Deus se encontra conosco. Agora a gente precisa ter uma noção do que é essa dimensão do coração. A palavra coração, usada no sentido bíblico, ela encontra o seu lugar no corpo, na alma e no espírito, no qual essas realidades se unem. É eu na sua integralidade, não é eu partido, né? Mas sou eu na minha integralidade, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Ou seja, tudo aquilo que eu sou biologicamente, mas todas as minhas emoções, pensamentos, sentimentos, o meu sentir diante de Deus e a minha relação com Deus, o meu mover para Deus. Nós muitas vezes pensamos, diz Noé, no coração como um lugar quente onde se situam as emoções em contraste com o intelecto que é frio. Ele vai dizer que talvez não seja exatamente essa a melhor definição. Ele traz uma definição da tradição judaico-cristã que diz que a palavra coração refere-se à fonte de todas as energias físicas, emocionais, intelectuais, volitivas e morais. É onde reside a nossa vontade humana, né? O coração que faz planos e toma boas decisões. É a nossa vontade, é o nosso querer. É a capacidade consciente que eu tenho de unificar a minha vida, unificar essas três realidades, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, e colocá-la em direção a Deus. Trazer essa minha vontade para Deus, para fazer a vontade de Deus. Noé trabalha nessa dimensão. Ele diz ainda: o nosso coração determina a nossa personalidade e o lugar onde Deus habita, mas também o lugar ao qual Satanás dirige ataques ferozes, causando dúvidas, medo, desespero, mágoa, ímpeto para consumir em excesso e por aí afora. Que é claro, se é a nossa vontade, é o lugar onde nós precisamos decidir. É o lugar onde nós seremos ferozmente atacados para que nós nos tornemos sujeitos aos nossos desejos. Essa é a grande luta. Seremos atacados para que nós nos tornemos escravos dos nossos desejos, fazendo com que a nossa vontade, a vontade de Deus, seja então destruída, seja então substituída pelo desejo, pelo prazer, pela concupiscência. Então aqui é a nossa grande luta, é aqui que reside o grande conflito espiritual. Assim, viver a vida espiritual e deixar que a presença de Deus nos preencha exige oração constante. Passar das nossas ilusões e do nosso isolamento ao lugar do coração onde Deus continua a formar-nos a imagem de Cristo, que requer tempo e atenção. Presta bastante atenção. Esse mover de Deus requer tempo e atenção. Este mover de Deus é um processo que faz com que eu saia das minhas ilusões, do meu isolamento e me abra para a graça de Deus. E viva na verdade e na liberdade. E isso é um processo. Por quê? Porque eu estou apegado, porque eu estou preso, eu estou escravo, não consigo me despojar. Ainda em mim há muito julgamento. Então, se nós somos assim ainda, é óbvio que nós ainda vivemos
segundo as nossas ilusões, a vaidade, a soberba, a luxúria. Então é necessário um processo contínuo que leva um tempo e exige de nós atenção. Eu acredito que nós precisamos sair do piloto automático. Eu acredito que muitos de nós vivemos no nosso piloto automático, né? E quem vive no piloto automático não cresce espiritualmente. E eu estou falando de nós que estamos na frente, nas lideranças da igreja, que achamos que o nosso servir é suficiente, mas não queremos mergulhar, não queremos nos curvar a Deus, não queremos fazer um processo de conversão bonito, sincero, limpo, aberto, porque nós não queremos, ou melhor, talvez não tenhamos a coragem suficiente de fazer esse mergulho, porque sabemos que dói, e dói bastante. Então é preciso tomar uma decisão. Trago aqui a história do escultor. Um rapazinho que observava um escultor a trabalhar. E, num determinado momento, ele via esse escultor esculpindo um enorme bloco de mármore. E, finalmente, surgiu dali, naquele mármore, um belo leão. O escultor pegou o mármore bruto e esculpiu e transformou aquele mármore num leão. E o rapaz, olhando para aquilo tudo, perguntou para o escultor: como é que o senhor sabia que havia um leão dentro da pedra? Interessante essa pergunta. Ele tinha diante de si um mármore bruto, no qual se transformou na figura de um leão. E a pergunta deste rapaz que observa o escultor é: como é que o senhor, que havia um leão dentro da pedra, sabia que tinha lá dentro da pedra um leão? O segredo do escultor é que ele pode reconhecer no mármore aquilo que ele conhece no coração, aquilo que estava dentro dele. Ele só colocou no mármore aquilo que já existia. Ele só transformou aquele mármore naquela imagem porque essa imagem já era viva dentro dele. É claro que ele teria que dominar o seu ofício, pois sem técnica nem perícia o mármore não se revelaria aquela sabedoria, aquela beleza. Agora, a técnica e a perícia, diz Noé, não são suficientes. Eu achei isso fantástico. E de fato não são suficientes. Porque eu posso ser um perito, eu posso ser bom escultor, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo e o que eu quero fazer. E ele diz assim: é preciso que o coração seja formado pelo conhecimento certo. A grande questão para o escultor é: o que conheço com o coração? Essa pergunta eu acho que nós tínhamos que anotar no nosso caderninho. O que conheço com o coração? Ou poderia perguntar também, ao longo de amanhã, respondendo ou ainda hoje à noite, quais imagens eu tenho esculpido na minha vida? Porque eu só vou esculpir aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu conheço. Essa pergunta é boa. Eu acho que ela vale muito a pena. O que conheço com o coração? Ou perguntando de outra forma, que imagens tenho esculpido na minha vida? A história do rapaz e do escultor ajuda-nos a encarar a formação espiritual como formação do coração, né? Do coração. Por quê? Porque o encontro, nós já ouvimos, o encontro acontece aqui dentro. O encontro do coração com o coração. O coração humano que responde ao coração de Deus. O que valem os cristãos e os líderes espirituais bem formados e informados quando seus corações permanecem ignorantes? O que vale uma grande erudição teológica e uma grande capacidade pastoral ou uma intensa, mais passageira experiência mística ou um ativismo social quando não há um coração bem formado
para orientar uma vida bem formada. Eu posso ser o melhor padre do mundo, pastoralmente falando. Eu posso ter uma oratória perfeita. Mas aqui o questionamento é: onde está o meu coração? Por que eu faço o que eu faço? O que o meu coração ama? E isso vale para todos nós, né? O que o meu coração verdadeiramente conhece? E aí é onde eu, respondendo essa questão, eu vou perceber que muitas vezes eu preciso olhar para mim de uma forma diferente, ter atenção em determinados campos da minha vida, né? E isso se caracteriza em todos os aspectos da nossa existência. Olhar para a nossa vida de forma muito precisa e particular, para que tudo esteja encaixadinho, tudo esteja lá organizado, né? Quando a palavra de Deus não passa de um objeto de análise e de discussão e não desce ao coração, pode facilmente tornar-se um objeto de destruição em vez de conduzir ao amor. Quando nosso coração conhece apenas maldade ou pensamentos egoístas, suscitará apenas maldade e egoísmo. Mas, quando o coração é formado pela palavra viva de Deus em Cristo, ele discernirá a face de Deus em tudo o que vê. Então, aqui que está talvez a grande essência do nosso curso. O nosso curso todo que vai trabalhar a formação espiritual, ou seja, o caminho do coração, é justamente fazer mergulhar em nós mesmos. Nós vamos nos desvendar, nós vamos tentar nos descobrir, nós vamos tentar tirar de nós as camadas que estão dentro de nós, para que nós vejamos realmente quem somos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos nossos irmãos e irmãs. Esse, eu acredito que seja a nossa maior nosso maior trabalho vai ser em função disso. Quando só a mente vê e o coração continua cego, permanecemos espiritualmente ignorantes. A formação espiritual requer a disciplina permanente de descer da mente para o coração, de modo a podermos encontrar a sabedoria e o conhecimento verdadeiro. Permanecer, descer de forma permanente da mente para o coração. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a sair daqui e olhar por aqui, dentro de nós mesmos. E aí, Nowen vai propor para nós a viagem interior para o coração. Como vamos fazer esta viagem? E o que nós vamos encontrar quando nós formos iniciar esse processo? A formação espiritual requer que se faça uma viagem interior. E o primeiro passo é olhar para dentro, refletir sobre a nossa vida diária e procurar Deus e sua atividade aí mesmo. Presta atenção. Talvez esse seja o primeiro exercício espiritual do seu caderno de oração, do seu diário espiritual. O que é? Olhar para dentro, refletir sobre a nossa vida diária e procurar Deus e a sua atividade aí mesmo, ou seja, procurar Deus e a ação de Deus na minha vida diária. Ou eu estou vivendo como um piloto automático, em função das minhas atribuições de pai, de esposo, de funcionário,
de chefe, enfim, seja lá onde estou e o que estou fazendo. Eu vivo em função disso, diante das minhas atribuições, ou eu estou ciente e tenho essa percepção da presença de Deus no meu dia a dia. Ou Deus para mim é apenas um momento que eu destino na minha agenda para que eu possa então me relacionar. E esse relacionamento se resume a uma ou outra oração. Ou é um relacionamento que verdadeiramente eu me mostro, me revelo, me entrego e me deixo ser questionado por Deus. É diferente. Quando eu realmente estabeleço uma relação de profundidade com Deus, isso se torna diferente. O knowing, ele vai trabalhar aqui com o conceito de mistério tremendo. Mistério porque está falando da alteridade consagrada, que é o outro, que é Deus. Deus é um mistério. O mistério quer dizer que não se revela na sua totalidade, né? E tremendo por quê? Porque quando nós começamos a olhar o poder interior que nós temos dentro de nós mesmos e a vasculharmos dentro de nós mesmos, nós vamos ver que isso pode nos abalar muito, né? Isso pode nos abalar muito. Então é um mistério tremendo, ou seja, um encontro com Deus e comigo mesmo. E à medida em que eu me permito conhecer, Deus será revelado a mim, né? Isso é muito bonito, é belo olhar dessa forma, né? A grande queixa dos místicos como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz era a falta de guias espirituais para conduzirem pelos bons caminhos, permitindo-lhes distinguir entre espíritos criativos e espíritos destrutivos. Quase nem precisamos sublinhar o quanto pode ser perigoso fazer experiências com a vida interior. Por quê? Porque ela precisa ser acompanhada, precisa ser dirigida. Não se pode querer mergulhar neste universo sem uma orientação, sem um acompanhamento. E por isso a necessidade, já desde antes, assim como usou agora os dois exemplos, Noé, Santa Teresa e São João da Cruz, a necessidade de um diretor, alguém que acompanhava, alguém que direcionava, alguém que à luz da palavra, da tradição, possa me mostrar. E veja bem, só faz isso quem é humilde. Só se lança aos pés de um outro e se revela a este outro quem é humilde. Quem não é, não faz. Né? Quem não consegue se colocar é porque tem dificuldade de deixar-se quebrar. Tem dificuldade de olhar para si mesmo, ou tem medo de olhar para si mesmo. Então é preciso, e se nós olhássemos para toda a tradição da igreja, nós vamos ver que os santos, além destes dois citados, na sua grande maioria, têm essa relação de serem acompanhados. A direção quem faz, em primeiro lugar, e é o protagonista, é o Espírito Santo. Em segundo lugar, é a própria pessoa. E em terceiro lugar, é aquele que está acompanhando. Mas percebem que nessa tríade é importante o papel de cada um. Né? É importante o papel de cada um. Mas é claro que sempre é o Espírito protagonista de todo o processo, de toda a formação. É realmente doloroso apercebermos do quanto podemos estar mal preparados para percorrer o caminho interior. Sim, porque nós queremos
caminhar, e às vezes nós não damos os passos necessários. Uma das minhas grandes preocupações, por exemplo, é quando nós saímos, eu digo isso porque eu já fiz, né? Saímos dos nossos retiros, dos nossos acampamentos, e saímos todos movidos pelo Espírito, mas se nós não dermos continuidade a este mover do Espírito, ele se desaquece, né? Se esfria novamente. Por quê? Porque lá foi o start, lá dentro foi o start, foi o início de um processo, início de uma caminhada. O que significa que é início e não fim. E o que nós fazemos? Saímos e muitas vezes nós nos distanciamos, nos afastamos com o tempo. E aí esse processo que deveria se encaminhar e dar um novo passo, ele não acontece, né? E quando não acontece, acaba que por se desaquecer novamente. Aquele fogo que foi derramado, que foi colocado dentro de nós, ele certamente vai deixar de aquecer. Nós precisamos só olhar para uma fogueira, coloca lenha, taca fogo, deixa a brasa queimar, a lenha queimar, ela vai se tornar em lenha. Primeiro o fogo é quente, arde, consome, tem dificuldade de chegar perto, depois aquele fogo vai se abrandando, vai ficando uma brasa, e se não alimentar esse fogo com lenha, o que acontece? Apaga. Aquela brasa apaga. Então é preciso constantemente alimentar o fogo dentro de nós, esse fogo do Espírito. E este alimentar-se é exatamente isso, é iniciar um processo e um caminho interior de autoconhecimento, de busca por si mesmo e por Deus, de relação para com o outro à luz do Evangelho. Isso nós precisamos fazer. E isso é muito importante. Depois, muitas vezes nós não nos permitimos então fazer isso. Eu tenho até medo de que durante algum tempo ou daqui a alguns anos nós possamos fazer, por causa da nossa prática, nós possamos ser acusados de que nós não fomentamos de forma correta a espiritualidade do nosso povo, né? Esse recolhimento, esse autoconhecimento, essa busca por Deus, este relacionamento baseado na palavra de Deus, no silêncio. Isso nós precisamos desenvolver ainda dentro da igreja. Nós temos um querigma fantástico. Nós sabemos pescar muito bem, né? E temos muitos movimentos, temos muitos instrumentos de Deus na nossa igreja que nos capacita a sermos bons pescadores. Agora nós precisamos aprender a manter esse peixe vivo. Nós precisamos aprender a fazer com que esses peixes não morram, né? Eles precisam continuar a sua caminhada. Eles precisam continuar a serem oxigenados pelo Espírito de Deus. Aí esse é um desafio nosso, enquanto igreja. O que podemos fazer para que tenhamos um processo, um caminho interior, um processo de conversão oxigenado, né? Oxigenado. Creio que a única maneira
de entrar no coração de Snowen, o centro da nossa existência, para nos familiarizarmos com a complexidade da nossa vida interior, é a oração, né? Evitar o perigo do desaquecimento, da desoxigenação, evitar o perigo do afastamento de Deus, evitar o perigo desse distanciamento com o Senhor é constantemente nutrir o nosso coração na oração, né? Quando nos sentimos à vontade na nossa própria casa, quando tivermos descoberto tantos recantos escuros como os luminosos, tantas portas fechadas como as salas arejadas, a confusão que sentimos vai se evaporar, a ansiedade diminuirá e tornarmos-nos capazes de um trabalho criativo. Por quê? Porque não tem mais medo e não tem por que mais cultivar em nós o medo. Por quê? Porque a gente fez o processo de mergulhar por meio da oração, por meio da entrega, do autoconhecimento, por meio de uma vida que buscou fazer um caminho interior bastante coerente. Então você vai desvendando esses lugares escuros que tem dentro de nós, e isso vai nos ajudando na nossa caminhada. Então aqui cabe a nós apenas fazermos o nosso projeto de articulação com Deus. Assim, eu vou encerrar por agora com vocês, e amanhã nós vamos trabalhar o relacionamento com Deus e vamos trabalhar também os 5 modos como ele entende esse relacionamento com Deus, que é através da reflexão, da leitura orante, do silêncio, da comunidade e do serviço. Nós vamos dando cada dia passos maiores. Antes de encerrarmos e eu passar o exercício espiritual para hoje e amanhã, então eu gostaria de que vocês pudessem ouvir esta canção, que é uma canção muito bela, na qual vai nos ajudar também a refletirmos. A primeira canção que nós ouvimos é Acalma Minha Tempestade, de Frei Gilson. E agora nós vamos ouvir Suficiente para Mim, Missionário Shalom e Tiago Brado. Ouçamos a letra, porque essa letra ela vem dar respostas a tudo isso que nós
e amanhã, eu gostaria que vocês pegassem como um texto base, anotem aí no caderninho de vocês. Nós vamos usar agora a Sagrada Escritura. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Repito, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. E também, eu gostaria que vocês pudessem olhar o número 2567 do Catecismo da Igreja Católica. Número 2567 do Catecismo da Igreja Católica. Então, é a Sagrada Escritura, com Gênesis 12, 1, 9, e o Catecismo da Igreja Católica, número 2567. Pergunta muito simples. Como tem sido a minha vida de oração? Como tem sido a minha vida de oração? Segunda pergunta. Ela, de fato, tem respondido às perguntas que trago em meu coração? Ela, de fato, tem respondido às perguntas que trago em meu coração? E por fim, o que preciso mudar para aprofundar na minha vida de oração? O que preciso mudar para aprofundar na minha vida de oração? Eu penso que essas 3 perguntas, basicamente, à luz da oração que vocês vão fazer, tendo como base a leitura que foi passada do livro de Gênesis e do número do Catecismo da Igreja, já nós vamos iniciar um bom caminho de busca na nossa interioridade, tá? E amanhã cedo, 5h30 da manhã, nós temos a nossa missa transmitida ao vivo, né? E se você tem algum comentário, alguma sugestão sobre a nossa oficina de hoje, deixe um comentário, alguma coisa, porque afinal de contas é a primeira vez que eu estou fazendo isso pelo Instagram, não sei muito bem mexer, não sei se o áudio ficou bom, se não ficou bom, enfim, estou aberto aí para poder melhorar daqui para frente, tá bom? Enquanto nós estivermos nesse período difícil aí, a gente vai ir transmitindo, a gente vai estudando um pouquinho mais, rezando juntos, que é um tempo nosso que eu acredito que seja dado por Deus para que nós possamos olhar e rever a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe e uma boa noite a todos.